Então, estamos começando mais uma live, mais uma entrevista online para o canal Music to Go no YouTube. Então, se você não é inscrito no canal Music to Go, se inscreve lá no YouTube. Outra coisa é sobre a plataforma Music to Go, que a gente está com mais de 80 videoaulas e com diversos assuntos como rotinas de estudo. Você tem rotinas de estudo de 45 a 60 minutos, completas, é só apertar o play e você praticar junto com os professores. Fora outros masterclass, como Eric Miyashiro, Rex Richardson e outros caras. Então, hoje a entrevista online vai ser com o Jeff Pertland. Ele foi aluno do Claude Gordon por 10 anos. Ele tem um material super legal sobre os conceitos do Claude Gordon. E hoje a gente vai falar exclusivamente sobre as coisas do Claude Gordon. Ele vai falar sobre a metodologia, vai passar alguns exercícios ou alguns conceitos. Beleza? Então vamos começar. Ok, Jeff. 10 years. I started with him in 1984 and took with him until a little bit before he passed away. Então, ele fez aula com o Claude Gordon de 1984 até 1994, que foi o ano que o Claude Gordon morreu. How old was he? I think he died when he was about 80 years old, and I started trumpet lessons with him when I was 16. Ah, cool. Ele começou as aulas com o Claude Gordon quando ele tinha 16 anos, e o Claude Gordon morreu, faleceu aos 80 anos. The basic idea is that there are 7 physical things that make trumpet playing work. And he got them from Herbert O. Clarke. O Claude Gordon, ele nomeou 7 coisas sobre como tocar o trompete. E ele aprendeu essas coisas com o Clarke, com o Herbert Clarke. E no livro do Claude Gordon, ele nomeia, ele descreve todas essas 7 coisas que são importantes para tocar trompete. Okay, and what I'm going to do is, I've got a big filing cabinet here. I'm going to grab the 2 books and show them to you so that you can see them. Hold on. Ele vai pegar os livros para mostrar para a gente. These are the 2 books. That's the Herbert O. Clarke book, and that's the first book that Claude Gordon wrote. In the beginning of the Clarke book, he says, like, expert advice, and he lists off these 7 things. Okay. They're exactly the same as in the beginning of the Claude Gordon book, where he lists off his 7 things. Então, ele está com o livro do Clarke, que chama Setting Up Drills. E no primeiro livro do Claude Gordon, está descrito do mesmo jeito, as mesmas coisas que o Clarke descreveu. E agora ele vai falar para a gente quais são. They are, number 1 is wind power. Wind power. A primeira coisa é o poder do ar, né? O poder do sopro. Number 2 is the lips. A segunda coisa são os lábios. Number 3 is wind control. A terceira coisa é o controle do ar. Number 4 is the tongue. Número 4 é a língua. Number 5 is muscles of the lips and face. Número 5 é muscles and? Muscles? Yeah, like, and? Like, yeah, I know. Muscles and the last part? Of the lips and face. Ok. Os músculos dos lábios e da face. Number 6 is fingers of the right hand. Número 6 são os dedos da mão direita. And number 7 is the left hand. How you hold the trumpet with the left hand.
E a sétima coisa é como você, é a mão esquerda, como você segura o instrumento. I think that one of the most important and unique things is. Ok. E uma das coisas únicas que ele acha no sistema do Claude Gordon é que muitos outros professores já falaram sobre a posição da língua para o agudo e para o grave. Mas só o Claude Gordon, ele fala sobre os diferentes níveis da língua. Para cada nota, a posição da língua, o nível da língua está numa posição diferente. And the way you develop that is by practicing lip flexibility studies or intervals, and it trains your tongue to go to the right place for each note. For example, intervals is slur or tongue? Could be slurred or tongued. So if I went like, so it's like I'm feeling where my tongue is. So when I go to play a low C, I can feel where it is for that. And I go to play a high C, I can feel where it is for that note. So it doesn't matter if I'm playing. Because I know where that note's going to be with the positioning of the tongue inside of my mouth. Ok. E uma das formas de praticar esse controle da língua é ou fazendo flexibilidade ou fazendo intervalos. Aí eu perguntei se intervalos ligados ou articulados, ele falou que tanto faz. Ele falou, é uma questão de você saber a posição de cada nota, a posição da língua em cada nota. Por exemplo, aí ele demonstrou, você tocando os graves e os agudos, e as notas estão sempre lá, porque ele sabe a posição certinha de cada nota. And what also goes along with this is how to single tongue. I suspect that speaking Portuguese and other, like Spanish and other Latin languages like that, your tongue you probably produce the T attack, the consonant sound, more like what I'm going to describe. Some people are taught to tongue and put their tip of their tongue on their top teeth, like T, T, T. Claude Gordon and Herbert O. Clark would say to put your tip of your tongue on the top edge of your bottom teeth, like here, and go T, 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 so that your tongue, if this is your bottom teeth and this is your tongue, when you tongue, it's like on T, T, T. So imagine this is your top teeth, bottom teeth, and this is your tongue. It's sealing up the air to go T, 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 or if you're doing a low note, ta, ta, ta. Where the other way that people tongue is they put their tip of their tongue on the top, and then when they try to play a high note, their tongue's got to drop back down and form the arch up in the front part of the tongue. So I believe the single tonguing, doing it this way, is one of the reasons why the people that single tongue this way are going to be able to play easily and accurately in the high register, where the people that single tongue the other way, like with their tip of their tongue on the top teeth, like T, 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 they're not going to be able to really feel where the notes are with it. Got it. So most of the time in the Claude Gordon system, you are arching the tongue, right? Well, as you go up higher, your tongue arches more, and when you go down lower, like when I go down to a really low note, my tongue's not arched; it's like super flat. Okay. Like, no, man. When I go down lower to like pedal tones, like my tongue's like very low. Got it. But as I go up higher, it arches up and also more forward in your mouth. Okay, I try to remember all things.
Ele está falando agora sobre a questão do staccato simples, né? Que no sistema do Claude Gordon, ele fala para... À medida que você vai subindo na extensão, a língua vai arqueando. Então, por exemplo, aqui está o dente de baixo, né? E muita gente, às vezes, articula no dente de cima. Mas ele fala no Claude Gordon para articular assim, se colocar a língua no dente de baixo e articular assim, dessa forma. Se você estiver articulando aqui em cima, se você tiver que tocar uma nota aguda, você vai ter que descer a língua para poder fazer esse movimento, que é o movimento natural quando você vai tocar alguma nota mais aguda. Então, quando a língua só arqueia à medida que você vai subindo na extensão. Aí ele demonstrou as notas graves e pedais, a língua está bem mais reta. Tem uma pergunta aqui do Yuri, deixa eu ver. Pergunta para ele se a língua tem que estar encostada nos lábios ou atrás dos dentes. Ok. That is a question. Inside your mouth, on the top edge of the bottom teeth. So a couple things you don't want to do. You don't want your... Então, Yuri, respondendo a pergunta, a língua sempre tem que estar encostada no dente de baixo. E não muito para baixo do dente, porque a hora que você for subindo na extensão, a língua vai acabar fazendo esse movimento. E o ar vai ter que fazer isso para passar. E nunca também encostar no lábio. Se você encostar no lábio, encostar a língua no lábio, vai ser difícil para o ar passar, então provavelmente você vai está atrapalhando a coluna de ar, né? Como você está produzindo som. E também tomar cuidado. How about the anchor tongue? I forgot that part. I think the idea of... Então, o Claude Gordon falava que o ar faz o trabalho e a língua direciona a nota. Direciona a extensão da nota, o centro de cada nota. E uma coisa que ele falou é para tomar muito cuidado para quando você for tocar, para deixar os lábios livres, para eles vibrarem. Porque o que acontece às vezes, a gente está tendo algum problema e tal, a gente vai apertando cada vez mais, isso vai matando a vibração, ou você vai enrolando o lábio para dentro cada vez mais, ou apertando um lábio contra o outro, e criando muita tensão. Isso pode ser um problema na hora de tocar. Talking about the lips, another thing that's unique about Claude Gordon is pedal tones. Uma outra coisa, falando sobre notas pedais, porque no Claude Gordon tem bastante material falando sobre notas pedais, que ele aborda bastante. O Claude Gordon costumava dizer que as notas pedais, elas têm que ser um recurso para fazer com que você toque mais leve, de forma mais flexível, em relação à extensão, né, do trompete. Então, na verdade, não é para você tocar o pedal com ela centrada, afinada, toda certinha. Na verdade, é para você ter esse conceito de tocar o pedal. Porque você não vai tocar nenhuma música com nota pedal, então você não precisa ter elas perfeitas. A ideia por trás disso é que você consiga ser flexível para ir desde o pedal até para cima. Fazer com que seus lábios vibrem facilmente. There is one question here. Que é a pergunta do David. Gostaria de saber se pessoas que têm problemas na fala, problemas de dicção, se isso interfere na articulação do trompete. Como resolver isso? It might affect it, but... Ele falou que isso pode afetar, né? Como pessoas que têm problema na dicção, pode interferir na forma como você toca, como você articula no trompete. E uma forma de resolver isso é praticando diversos exercícios de articulação. E uma das coisas únicas, né, especiais na metodologia do Claude Gordon, é que eles também praticam bastante a sílaba K, né, a sílaba do staccato duplo. Agora ele vai começar a falar sobre isso. Okay, so what I'm going to do first is play a C major scale with single tonguing, doing where I was talking about with my tip there, like T, 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 T.
ta 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 ti 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 ti, and I'll probably go ta ti ta ti ta ti ta, and then I'll do it again doing K tonguing like ka 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 ka, using the middle part of my tongue. So my goal is to make the K as clean as I do the T. Here's T. And this is K. So I can do K about as clean as I can do T. So here's all K. No método do Claude Gordon, eles estudam bastante a sílaba K, né? Porque a forma como você produz o som com K ajuda a resolver alguns outros problemas no seu modo de tocar. Isso também ajuda bastante na hora que você for fazer o staccato duplo. Aí ele demonstrou a primeira vez com Tá e depois com K, e ele consegue fazer muito próximo o K do Tá. E uma outra coisa é que ele falou que quando você começa a praticar a sílaba K, é meio frustrante, porque não soa bem. Mas à medida que você vai limpando ela, melhorando, aí os benefícios vão sendo adquiridos. Okay, and then some other things that are a little bit different are... Uma outra coisa que ele está falando sobre o método, a metodologia do Claude Gordon, é que eles nunca fazem buzzing, ou buzzing labial, ou buzzing no bocal, ou no lead pipe. Nunca fazem. Só fazem quando alguém está mudando a embocadura, e só fazem para iniciar o som, mas não fazem escalas nem nada. É mais para saber aonde está a posição. E a razão por que eles não fazem isso, não fazem o buzzing, por exemplo, quando ele falou da flexibilidade, no método do Claude Gordon, eles fazem flexibilidade procurando o que eles chamam de slots. Slots em inglês seria o local certinho de cada nota. Na hora que você toca, você sente que a nota encaixou. Então, quando você faz com bocal, só fazendo buzzing, você não consegue ter esse resultado. Não consegue ter essa sensação, por causa da resistência do trompete, da forma como o trompete é construído. E outra ideia também é que no Claude Gordon, a metodologia é sempre tocar de forma livre, de forma flexível. E quando você faz isso, faz muito buzzing no bocal, você acaba ficando os lábios mais tensionados. Do you think there is any benefits, like technical benefits, to practice the first note without tongue, without articulating, just blow? Some people do that or say to practice that. Ele falou que ele sabe que tem muitos bons trompetistas que fazem algo parecido, algo do gênero, né? Mas ele falou que o Claude Gordon sempre falou para as pessoas nunca fazerem isso. Os alunos dele nunca fazerem isso. Então, no caso do Jeff, ele falou que quando ele vai tocar alguma coisa, ele precisa estar na hora que ele vai iniciar a nota, ele sabe que a língua dele está em posição. Isso dá uma segurança para ele. Então, ele nunca praticou o que eles chamam de breath attack. Então, ele não sabe falar muito sobre isso. Mas para ele, quando ele vai tocar, por exemplo, vai atacar um dó agudo, ele tem mais segurança porque ele já sabe da posição e do local certinho da posição da língua. I'd like to also add to it that practicing models. E ainda sobre a pergunta do David, ele falou que algo que poderia beneficiar mais as pessoas seria praticar modos. E o que ele quer dizer sobre modos é o que ele explicou. Por exemplo, do, sol, do, você faz com T, aí na segunda vez você faz com K, aí você faz com TK, depois você faz ligado, depois você faz ligando de duas em duas. Então,
sempre misturando, variando as articulações. Falou, isso vai te dar um benefício melhor do treino da posição da língua. Ele falou que um bom modo de praticar esses modos é no livro San Giacomo, na página 157, tem muitos modos de várias formas, várias variações. É um bom jeito de praticar esses exercícios. Ele falou que não existe um livro muito bom que vai resolver tudo. Falou que há muitos livros muito bons. Então você tem que encontrar as coisas boas em cada livro. So these, I don't know if you can see it, but this is my file cabinet that's right here, and it's pretty big. Yeah. And it's filled with hundreds of books. Ele mostrou, né? Ele tem um armário com centenas de livros, desde do Arbans, Clark, os livros do Claude Gordon, Charlier, Marcel Beach, diversos livros. E ele falou que uma das coisas que ele acredita que tornou o Claude Gordon um grande professor foi que ele era um professor que te mostrava a como estudar cada coisa de cada livro, como tirar benefício de cada livro, como praticar da melhor forma certos exercícios e como isso ia resolver seus problemas. Ele falou que um problema que ele vê em muitos trompetistas, principalmente nos estudantes, é que eles começam a praticar sem ter um plano definido. Então eles começam a praticar algo, aí eles mudam para outra coisa, depois para outra coisa. O problema disso, quando você está praticando coisas sem ter uma definição prévia, é que isso afeta o seu modo de tocar. Você acaba ficando com um modo de tocar meio deficitário. Isso afeta a sua prática, né? E como isso reflete na hora de tocar. These are my 10 years of lessons with Claude Gordon, and you can see he was very specific, like what to practice, what page, from what book, and in what order. Aquele é o livro dele de 10 anos de aulas com o Claude Gordon. Então o Claude Gordon ele ia fazer um guia de tudo que ele ia tocar. Ele tinha que praticar naquela ordem. Então ele ia, sei lá, o primeiro exercício era de um livro tal, o outro exercício era do livro tal, e ele praticava isso por 1 ou 2 semanas, e à medida que o Claude Gordon ia vendo resultados, ele ia mudando e colocando outras coisas, e adicionando e mudando essa rotina, e isso trazia mais consistência para o modo dele de tocar. Uma coisa que o Claude Gordon fazia, ele trabalhava com materiais, com exercícios específicos para cada aluno. Então, por exemplo, se tinha um aluno mais avançado, no caso, ele deu um exemplo, se alguém tinha uma articulação mais rápida do que a dele, o Claude Gordon ia pegar o mesmo livro que ele estava fazendo, só que o cara ia acabar terminar o livro mais rápido, porque eles iam avançando mais rápido no livro. It does to a certain point, and K-tonguing, I think K-tonguing makes that happen more. But... Respondendo ao David, ele acredita que sim, que fortalece, mas ele acredita que a articulação com K seja mais efetiva. Mas uma coisa que o Claude Gordon falava era: não se preocupe, não pense nos lábios. Pense mais no ar e na língua, porque se você tiver com o ar bom e com a língua na posição correta, as outras coisas vão encaixar melhor. Falou que às vezes, principalmente quando você está fazendo flexibilidade, falou, se você começa a pensar muito na embocadura, quando você vai ver, você está tensionando demais, você está mexendo coisa que não precisa, e aí começa a atrapalhar as coisas. Que pergunta: como manter o peito erguido, dando suporte e ao mesmo tempo manter o relaxamento necessário? Em outras palavras, como evitar tensão excessiva na região do tórax e garganta? In Claude's physical approach book, which is a book meant... no livro Physical Approach, que seria em português, seria a abordagem física, que o Claude Gordon fez, ele escreveu falando sobre, principalmente para as pessoas que estão mudando de embocadura,
ele fala sobre tem uma parte falando sobre a expiração. Então, quando a gente respira, o tórax expande, mas o que a gente não quer é que os ombros levantem, porque na hora que você está com os ombros levantados, você acaba se tensionando. E na hora que você vai tocar, isso afeta o modo como você está tocando. E principalmente quando o seu tórax, né, o seu peito, ele baixa, você acaba perdendo velocidade do ar. E isso vai afetar a sua extensão, vai afetar a sua... esqueci a palavra em português. Vai afetar a sua resistência e vai afetar o modo como você faz a flexibilidade, conecta as notas. Então, o que a gente quer é sempre tocar de forma com uma boa respiração, né? Quando você toma uma grande respiração, você quer sempre uma respiração cheia, mas sempre relaxado, sempre de forma tranquila. Okay, so then there is another way to practice etudes, technical etudes. Uma coisa lá que ele estava falando, o Claude Gordon falava sobre a prática de, assim, algo que você não pode errar. Falou a diferença entre um bom trompetista para um trompetista virtuoso é que o trompetista bom, ele toca até errar. E o trompetista virtuoso, ele toca não podendo errar. Falou, então, na hora de praticar, e tem aqueles exercícios que ele demonstrou, você pratica, você faz a repetição 4 vezes, e você não pode errar nenhuma das vezes. Se você errar, por exemplo, na terceira vez, você repete o processo. Você tem que repetir 4 vezes sem errar. Isso com os padrões, com os modos que ele demonstrou e falou no início da entrevista. Ele também falou que ele tem um e-book que ele escreveu alguns anos atrás e tem vídeos nesse e-book que está na Apple Store e está à venda, né? Então, são vídeos do Claude Gordon, tem acho que mais de 100 minutos de vídeo do Claude Gordon, e tem mais 15 vídeos dele demonstrando. Por exemplo, ele deu um exemplo do livro, um dos livros do Claude Gordon, ele fala para você segurar uma nota até você começar a tremer e a nota parar, porque quando o ar acaba. E ele falou que ele gravou os vídeos demonstrando isso, porque fica mais fácil para as pessoas visualizarem do que apenas ler no livro e tentar reproduzir. I understand what bending the notes are useful for. In some of the exercises in systematic approach, versus just going. Ele não faz o bend e também não passa isso para os alunos dele. Ele falou que quando as pessoas estão fazendo bend, elas estão tentando achar o centro da nota. Então, achar onde a nota ressoa melhor no instrumento. Ele falou que no dos livros do Claude Gordon, eles fazem, está escrito lá, para fazer cromático. Então, por exemplo, do, si, do, mi, sol, como ele demonstrou. E uma outra coisa que ele faz é quando está fazendo flexibilidade, ele dá tipo um soquinho nas notas para encontrar o centro. Então ele faz dessa forma para praticar isso, para encaixar cada nota certinho. Não que você vá tocar dessa forma, é uma forma de praticar. Então ele prefere fazer as coisas dessa forma do que fazer o bend, por exemplo. Out of all the students that I've taught, I think the thing to stay focused on is each day. Ok. Uma coisa que ele falou para todos os dias, quando você for estudar, praticar, para você tentar melhorar no trompete. E o que ele quer dizer com melhorar? Para você procurar tocar o trompete de forma mais fácil. Porque às vezes a gente fica muito preocupado em melhorar a extensão, melhorar certas áreas do
do modo de tocar, né? E aí a gente acaba não melhorando essas áreas, porque na hora que você começa a pensar e procura tocar o trompete de forma mais fácil, isso vai afetar as outras coisas, e as outras coisas vão começar a funcionar de forma melhor. Ele falou que tem uma escola de trompete, uma forma de pensar trompete, né, principalmente nos Estados Unidos, que diz assim, imagina o som que você quer ter e toque. E ele falou, e as coisas não funcionam dessa forma, principalmente com ele. Falei, não foi um cara que pegou o trompete e as coisas começaram a funcionar, sim, imediatamente, perfeitamente. Ele teve que aprender os mecanismos e como tocar o trompete. Então, você tem que buscar tocar o trompete de forma mais fácil e eficiente. In the Clark Gordon book, the Systematic Approach book, he drew a diagram like this. Ok. Sobre a pergunta aqui do Vander, como trabalhar a abertura dos lábios, né, de forma correta, ele falou que no livro do Claude Gordon, o Systematic Approach, tem um diagrama lá mostrando, como ele mostrou no livro, com a posição dos lábios. E ele falou que o Claude Gordon costumava dizer que ele preferia não ter colocado aquilo no livro porque criou muita confusão. Então, na verdade, o que ele quer dizer o que a gente não quer é tocar de forma com o lábio esticado e nem apertando ele. Ele quer sempre o lábio mais focado. E aí ele deu o exemplo dele próprio, que ele toca com o bocal um pouco mais para o lado. E ele falou, se você ver, não tem uma grande abertura. Então, ele falou que esse negócio de pensar na abertura, ele falou que é melhor focar na forma como você sopra, né, no ar, e na posição da língua, que isso vai fazer com que o lábio funcione de forma melhor. Aí ele falou que ele teve que passar por mudança de bocadura, porque ele tocava com o lábio, com o bocal muito para baixo, aí ele teve que subir, isso melhorou. Então, aí ele até demonstrou aqui uma outra forma de tocar só com o lábio de cima, só apoiando no lábio de baixo, e falou que dá para ver como sai som também. E ele falou, é mais questão de pensar como o ar está funcionando, como o ar está fluindo, e na posição da língua. Falou, isso vai fazer com que as outras coisas se encaminhem para o local que elas têm que, e da forma como elas têm que funcionar. Ele falou que a gente está terminando, né? E ele falou que ele espera que vocês usem diversos livros e que vocês amem o que vocês fazem, principalmente achem alguma alegria na hora que você for praticar e aprender com você mesmo, que é um trabalho solitário, né? Você está estudando sozinho, só você. Do you give like Skype lessons, right? That's right? I use Skype and FaceTime. Okay, so how people can find you? If they go to your website, right? My website, which is my last name, PURTLE.com. Ok. E ele também dá aulas via Skype, se alguém tiver interesse, é só ir no site dele, né? Que é Purtle, PURTLE.com. Depois a gente coloca o link aqui na descrição. E se alguém tiver interesse. Então é isso, a gente está finalizando mais uma live, mais uma entrevista, agradecendo ao Jeff pelo tempo concedido, né? Pela aula grátis que ele deu pra gente. So, Jeff, thank you so much for your time and to teach us. So, thank you so much. Thank you so much. Have a good day. E quem tiver interesse, quem tiver sem professor, dá uma olhada na plataforma Music to Go. Tem planos a partir de R$ 34,90 por mês. É muito barato. É praticamente o preço de um McDonald's. Então, depois dá uma olhada lá que tem muita coisa legal. Então, é isso aí. Daqui a pouco a gente sobe o vídeo para o canal do YouTube. Quem não se inscreveu, se inscreve lá. E até a próxima.